Alô, galera apaixonada por futebol. Está começando mais um episódio Só Quem Tem Raiz no Futebol. Aquele bate-papo, resenha que valoriza a história do futebol. Raiz e vases do campo e bairro das grandes histórias que o futebol nos proporciona. E hoje o nosso convidado tem muita história para contar. Ele é natural de Aracati, tem 62 anos de vida, uma trajetória marcada dentro do futebol, atuando como ponta esquerda, jogando em vários times do subúrbio de Fortaleza e também deixando sua marca como treinador em diversas equipes. Hoje a resenha é com ele, Domingos Sávio Leite de Souza, mais conhecido como Mister Sávio Jesus. Sávio, boa noite, meu querido. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que eu fiquei muito feliz você ter aceitado o convite. E o Só Quem Tem Raiz no Futebol, ele traz essas histórias interessantes e para quem está do outro lado poder nos assistir, hoje o papo é com você. Fica à vontade, a casa é sua. Então, Carlos, muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito. Vir para cá, para mim, é formidável. E também aproveitar que ele parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo, que é um trabalho social, esse podcast, e o seu podcast vem crescendo muito, né? Isso é muito importante pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, e muito obrigado pelo convite. Muito bom, sabe? Eu que agradeço, e eu quero aproveitar já no momento, mandar um grande abraço para meus amigos, o Itim, né, que fez todo esse trabalho, o Itim fez todo esse trabalho para nós trazer você aqui. Para mim é uma honra estar ali conhecendo pessoalmente, ao Rony, né, esse pessoal lá do Santo Antônio, todos os atletas do Santo Antônio. Você que hoje atua como treinador do Santo Antônio, né? Hoje estou no Santo Antônio, né? Fechei um contrato lá com o Rony, estamos lá no estádio, os jogos lá no estádio da gente lá. Por sinal, um estádio muito bom, um gramado muito bom, de primeira categoria. Mandar um abraço para o Assis, da diretoria, para o Rony, né? O Itim, né? O pessoal todo do Santo Antônio, que o Marrom, né? Essa galera toda, muita gente lá, o Romário, o Lalá, a moçada do Santo Antônio, um abraço a todos. E especialmente também um abraço a todos aí, né? Os meus seguidores e o pessoal do Grande Jabuti ali, Taitinga, Eusébio, um abraço a todos, também do Aquirade, de toda a Fortaleza. E obrigado por estar me seguindo, estar junto comigo aí. E nós estamos aí fazendo nosso trabalho como treinador no subúrbio, né? Isso é mais importante. Muito bom. Você é natural de Aracati, tem uma longa história no futebol. Como começou essa paixão pela bola na sua infância? Como foi? Aos 17 anos, me levaram para o Ceará, né? Eu fiz um teste lá com um amigo meu, com o Caio, e nós lá passamos um teste, ficamos, e na época era juvenil, do Ceará, o Ceará é um campo muito, no Poragamuçu ainda, muito, né? A de que, né? Ver que quando chovia alagava tudo, nós tínhamos que lavar os meiões. Então começou ali, eu passei mais ou menos quase uns 8 meses e saí daí para o subúrbio, né? Aí comecei a jogar subúrbio, jogar os times também do interior. E aí ele foi galgando aí, eu estou aí há 42 anos no futebol, também como jogador, também agora como treinador de futebol amador, né? Muito bom, muito bom. Mas se for falar de time que eu já joguei no subúrbio, aí é muitos clubes, né? Mandar um abraço pro pessoal do Milha do Pio 12, o pessoal lá do Colorado de São Cristóvão, o pessoal de João Paulo II, Santa Rita, o Estrela Vermelha, o pessoal do Graxa, do Pio 12, né? O Simonal lá do Miller também. Essa moçada toda, lá eu joguei no Nordeste Bom Jardim. São muitos times, né? Noturno do Pio 12. Muitos times eu corri atrás da bola, né? Naquela época eu tinha ponta esquerda, né? Agora não tem mais ponta esquerda, agora são dois atacantes que jogam de extrema, com dois meias também que são extremistas, né? Que conseguem entrar e fazer jogada entre linhas para tentar fazer o gol. O esporte hoje, o futebol hoje, ele mudou muito, né? De 40 anos para trás, ele mudou muito, se evoluiu muito o futebol. Evoluiu. Na sua época de jogador, como era o futebol raiz e lá em Aracati, nos bairros de Fortaleza, né? Eu queria saber como era, né? Você já está acabando de falar que evoluiu bastante, né? E na cidade de Aracati sinceramente era campo de barro, né? A Fortaleza aqui, o jogo industrial do final do Messias, do saudoso Messias, lá no industrial também era campo, né? De barro. Naquele tempo, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, então, Carlos, quem é veterano e que está assistindo aqui nesse momento, sabe muito bem o que estou falando, que naquele tempo era campo de areia, campo de barro, né? O Vila Iracema, areia no meio da canela, né? Então, quer dizer,
era muito sofrimento pra gente que fazia futebol amador, que jogava, né? Mas tinha força de vontade, sabe? Você ia jogar, saia 3 horas da tarde para jogar o titular, e você ia de pau de arara no Aracati, né? Em cima de um caminhão, toma em cima do caminhão, alegre, satisfeito, as mulheres levando comida, levando suco, levando farofa, levando frango assado no interior, em cima dos pau de arara. Aqui também chegou a ter pau de arara também, mas depois se evoluiu para o pai de ônibus, né? Muitos piqueniques, né? O pessoal do Grande Pirambu continuou fazendo seus piqueniques aí. E os campos realmente era muito ruim, né? Era aquele capim de burro, né? Que você, para levar a pancada, era fácil torcer o tornozelo. Hoje, como eu acabei de falar, mudou muito, né? Mas há 30 anos atrás, o futebol amador, ele sofreu muito. E é importante o seu podcast, de outros mais também, porque você faz com que a coisa vá se evoluindo dentro do futebol amador, sabe? Essa importância, sabe? Essa sensibilidade que você tem de trazer as pessoas para cá, para gravar, para entrevistar, isso é muito bom, porque expande-se para não só para Fortaleza, mas para o mundo todo, né? Para o Brasil todo, né? A rede social ela está muito além das TVs, né? Hoje a TV ela está num nível mais baixo, porque a rede social hoje ela está comandando tudo. E é desse jeito aí, mas a gente espera que com essa evolução do futebol, que agora já está na grama sintética, né? Até porque a grama sintética realmente com a grama com o pé fio, né? Baixo não é muito aconselhável, mas está melhor do que antigamente está. Muito bom. Bom de papo, viu? Nosso treinador aqui foi jogador, é treinador, um cara fera. E como você falou aí, só quem tem raiz no futebol, a gente abre esse espaço porque nós somos da época raiz, né? Então quem é raiz tem história, o senhor tem muita história, foi um cara que teve dentro das 4 linhas, hoje está fora das 4 linhas, mas está como treinador. Então tem muita história para passar para aqueles que são jovens, né? Quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo João Paulo Quintera, ele que faz o Maestro da Bola. Quem sabe um dia você não vai estar lá no Maestro da Bola, né? Será um prazer. Tem um programa muito bom, né? Eu vou estar lhe indicando para ele. Um abraço, João Paulo Quintera, e esse cara que tem feito um trabalho excelente, levando grandes atletas lá pro programa dele, Maestros da Bola. Um abraço, meu querido. Como é muita gente, Antônio Carlos, que pediu para me dar um alô, eu vou dando alô na sequência, tá entendendo? Porque é muita gente que pediu, e me desculpa se eu vou deixar de falar o nome de alguém. O Preto lá do Comercial, meu amigo, o Haroldo do Comercial, meu amigo, né? O Rony, pessoal, já falei já lá do Santo Antônio, né? Do qual sou treinador atualmente, o pessoal do De Ressaca lá, o Branquinho, pessoal, o Alexandre do De Ressaca também. Então essa galera, um abraço também para o meu amigo, o Francisco lá do Tabuba, né? O time do Tabuba, um time muito bom lá do Tabuba. Ainda precisa melhorar muito a região de Calcaia, em termos de campo de futebol, porque é uma região praiana. Então o time do Tabuba lá joga na areia, né? Areia de praia. Então precisa muito, sabe, que o poder público chegue até esse pessoal, invista nesse pessoal. E o Francisco lá no Tabuba, um abraço, Francisco, a você, todos que fazem aí o esporte da Grande Calcaia. Beleza. Você jogava como ponta esquerda. Quais eram as suas principais características dentro de campo? Eu era um ponta esquerda nato. Eu fui um ponta esquerda rápido, habilidoso, pelo perfil, né, pelo corpo. Sempre fui franzinho, sempre fui magrinho. Então eu era muito liso, muito ligeiro, muito rápido, muito habilidoso. Eu não era destro, mas era um esquerda nato, né? E diziam muito quem bate pênalti ou bate falta com o pé esquerdo, geralmente são bons jogadores. Eu não digo que eu era um bom jogador, as pessoas diziam que eu corria atrás da bola e que eu jogava, né? Eu não sei, as pessoas que dizem, né? A gente não tem que dizer que eles jogavam. Mas é bom, o que eu acho interessante é isso aí, eu acho muito interessante. Do atleta, ele não vai dizer que ele jogou e ele é bom. Quem diz são aqueles que assistiu, né? Deixa o pessoal falar, né? O pessoal fala. Eu joguei muito no interior também do estado, muitos times no interior eu joguei, mandando um abraço aqui para todo desportista. Meu amigo Daniel na Guaiúba, um abraço a você, Daniel, foi meu jogador, gente boa demais. Um abraço para todo o pessoal do interior do estado também, né? Região metropolitana, que faz o futebol amador. Muito bom. Galera, estamos aqui hoje com Sávio Jesus, é o Mister, ele que tem uma aparência com esse treinador do Flamengo, né? Até já em cima desse aí, como foi que surgiu o Mister, o sósia do Jorge Jesus, como foi que surgiu isso aí? Eu trabalhei 33 anos na imprensa, né? Eu comecei, eu trabalhei em outras áreas, mas depois eu migrei
para trabalhar na área da televisão, na imprensa. Então eu passei esse tempo todo, então eu construí muitas amizades também, né? E dentro da imprensa, as pessoas começaram, meus amigos, né? Futebol, sabe? Eu sabe, é o Jorge Jesus, o Jorge Jesus. Eu não, cara, não é, cara, é. Então foi pegando essa, né, do Jorge Jesus, até porque também coincidiu, porque eu sou fã do Jorge Jesus, né? Eu também sou flamenguista. E aí foi pegando, e hoje nós estamos aí, né, sendo como o couve, o sósia, aliás, né, do Jorge Jesus. E aproveitando aqui, eu sei que um dia, quem sabe, eu poderei ir até lá, né, em Portugal, né, no Al-Nassr. Nada é impossível, né? Para Deus não é impossível, mas que se pudesse seria maravilhoso. Mas até então eu fico muito lisonjeado por eu ter essa característica de parecer com o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, ele nasceu na cidade de Amadora, tem 74 anos de idade, tem 3 filhos, né? Ele jogou no Benfica, jogou no time do Amadora também em Portugal, jogou Benfica, tem 20 títulos, né, como treinador, imensos títulos como jogador também, era um meio campista, o Jorge Jesus, e é um cara que fez história, né? No Flamengo foi campeão brasileiro, Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil, ganhou tudo no Flamengo, né? E a gente aproveitando de ver o Flamengo nessa situação que está atravessando, né? Mas eu acho que falar em Jorge Jesus e falar em Flamengo, eu falo um pouquinho do Felipe Luiz, né? Que eu acho que ali é uma jogada para sair, que eu acho que ele vai para o Atlético de Bilbao, eu acho que ele vai para lá. E, enfim, mas é isso aí. Eu queria até que o Jorge Jesus viesse voltar para o Flamengo, eu queria, porque ele construiu, né? Deixou um legado no Flamengo. Muito bom, o homem conhece, viu? Com essa história do Jorge Jesus. Galera, é o seguinte, toda segunda-feira a gente tem convidado um atleta, um ex-atleta, né? E segunda-feira a gente não teve, né, por forças maiores, não podemos trazer aqui, fazer a nossa live. Mas hoje nós estamos de volta, estamos hoje com o sósia do Jorge Jesus, o Sávio, né, o Mister, ele que tem feito um trabalho excelente como treinador, mas também já atuou como jogador e esse conhece de futebol como ninguém. Você já jogou em várias equipes dos times de subúrbio de Fortaleza, mas se teve, qual foi a maior equipe, assim, uma equipe que você disse, rapaz, essa ficou marcada? Rapaz, tem alguns, foram muitos times, mas os que marcou muito foi o Miller do Pio 12, um abraço pro Simonal, pro Jeová, penso que faz o Miller do Pio 12, joguei o Miller do Pio 12, muito bom jogo, já em Ville lá do bairro, o bairro onde eu morava, também o time era muito bom, me marcou, né, muito também. Foram os times que me marcaram mais, foi o Miller e o Joinville. O Miller, quando você atuou lá, você lembra se o Cleiton passou por lá, um camisa 10, Cleiton? Eu conheci um Cleiton que eu não jogo mais, não sei se é esse Cleiton, porque o meu tempo foi ele não joga mais, chinês. esse Cleiton. Não joga mais. Então, tem um Cleiton no Miller, realmente não foi do meu tempo. Mas foi do meu tempo, foi do chinês, o Helder, aquela moçada toda ali do Miller. Nós jogamos, a minha época foi aquela época, do chinês, por sinal, muito bom. Meu campista muito bom. Por sinal, aqueles times, o Miller e tudo, pode dizer, aqueles timaços, né? Eu fiquei muito honrado quando eu vesti a camisola aquele time do Pio 12, lembra? Já teve o Coturno, teve o Venturoso, teve o Graxa. Venturoso. Eu tive a oportunidade de vestir a camisa Venturoso, para mim foi um prato, porque os timaços, né? Naquela época era Venturoso, Mila, né? O Punho de Rede, aqueles timaços, né? Muitos grandes times. Então, assim, falar de clubes anos passados, subúrbio, era um timaço. E você fez história dentro e ajudou. Você foi um cara que ajudou ao futebol hoje é o que é, porque você trouxe essa história jogando dentro das 4 linhas e fora hoje como treinador. E lembrando que como treinador, eu tenho 5 títulos de campeão e tenho um de vice. E o último time veterano, um dos últimos que eu treinei, foi o ABC lá da Itaitinga. Mando um abraço para o Chico, o pessoal que faz o ABC da Itaitinga, o Jonathan, o Amauri, que está com o ABC agora no Quarentão Salles da FECAD. Um abraço para meu grande amigo Darcido Mourão, lá da FECAD, muito meu amigo, tive o prazer de já trabalhar com o Darcido na televisão. E eu digo assim, o pessoal do ABC são gente boa demais. E eu passei 15 partidas sem perder no ABC da Itaitinga, lá no Cinquentão, domingo de manhã. Fui ao ponto da Serra, passei 6 sem perder e me levaram para Horizonte. Fui para Dinamarca de Horizonte, perdemos lá nas quartas de finais. O Auricélia,
Um abraço a você, seu esposo, pessoal que faz o futebol do Dinamarca, aí em Horizonte. E depois eu vim poder ressaca do Pio 12 e agora estou no Santo Antônio. Alguns convites já surgiram para me treinar outros times também, até no interior, mas a gente fica a analisar, né? Com certeza. Dentro desse teu trabalho, trajetória, se chegar algum convite de algum time, se não seja do subúrbio, mas vamos dizer um time profissional, para fazer um trabalho, você vai estar ouvindo também essa proposta, né? Eu vou ouvir porque é assim, o seguinte, hoje o time profissional para contratar um jogador, primeiro ele tem que ser formado em educação física, né? E tem que ter vários cursos, né, para treinador de futebol, então eles exigem muita coisa. Mas um time lá de uma série D, né? A gente começa devagarinho, né? Vai galgando o alicerce, vai devagarinho. A gente pode sim, por que não? Eu estudo futebol há 40 anos. Eu não sou um treinador de estar com muita tecnologia. Eu sou um treinador da época do Tele Santana, né? Certo? Da época do João Saldanha, que não foi nem do meu tempo, mas eu estudei o João Saldanha, um dos maiores treinadores da seleção brasileira. Então, eu sou da época daquele treinador raiz. Não é o treinador tecnólogo não, aquele que prepara você como se fosse um robô para fazer isso, não. Eu sou dos 70, que é Pelé, Tostão, Clodoaldo, essa moçada toda aí, que naquele tempo você jogava com a mura camisa, né? Hoje não, o jogador é muito mercenário, joga mais por dinheiro. Então eu não tenho esse perfil. E eu gosto muito de jogar, aproveitando, pegando o gancho, Carlos, o meu estilo de jogo é posse de bola. Eu gosto de jogar muito com posse de bola. Né? Eu aprendi isso muito com o Fernando Diniz. Muita gente critica o Fernando Diniz, mas eu estou ele como um grande treinador, né? O Ancelotti ganhou todos, né? Ganhou tudo, né? Ganhou tudo. É indiscutível. Mas para mim hoje, o melhor treinador do Brasil, do mundo, só tem dois. É o Jorge Jesus e o Mourinho. Só tem eles dois. São dois melhores, né? Beleza. Na sua trajetória como jogador, teve algum jogo de campeonato inesquecível que ficou marcado assim na memória? Como jogador? Teve como jogador. Teve. Lá no Aracati, um campeonato lá, e eu recém-chegado lá no time do Aracati lá, o meu primo Aldinho lá em Aracati, um abraço a você, meu irmão. Um abraço ao Jussier Cunha também, lá da TV, do futebolês. Você Cunha também é de Aracati, é? É, Jussier de Aracati. Jussier, o Caio, né? O Antero Neto, um abraço aí, um grande trabalho aí na Sport TV, né? O Antero Neto, um abraço a vocês todos lá, o grande Jussier Cunha. Mas aí então, em Aracati, eu fui jogar um campeonato, que esse meu primo de lá me chamou, e eu fui lá. Eu cheguei faltando umas 4 partidas para terminar o campeonato, nós fomos campeões. Eu lembro muito bem que no final do jogo, eu fiz 1-0, o time empatou e nós fomos para pênalti. E o último a bater foi eu, e eu consegui converter o pênalti. No interior, lá dentro dos matos, lá nas breias, como diz o Matuto, bem nativo, uma estrada de areia, onde quando nós chegávamos na pista, aí o pessoal ia pegar a gente e ia buscar. Vamos pegar de cavalo, porque de carro não ia. Nós tínhamos que ir de cavalo. Aí eu fui de Aracati de Forquilha até esse interiorzinho, que eu não lembro mais, faz muitos anos, e lá a gente foi campeão lá. Nunca esqueci disso daí. Muito bom. Muito bom. Que papo legal, viu? Vamos dar uma olhada de cavalo, né? Não é não? Vou dar uma olhada aqui quem tá participando aqui. Pronto. Quero mandar um abraço pro Itinho que ele tá aí. Boa noite, Itinho. Obrigado aí por você trazer esse cara aqui. Esse cara é uma benção, viu? Acho que é o Carlos de Chibaúba. Boa noite, parabéns pelo podcast Só Que Tem Raiz. Um grande abraço ao Sávio Jesus, né? Um abraço. Obrigado, meu irmão, pelo moral. Aí tá o Anderson Saraiva também tá participando aí com a gente. Tá em boa noite. Aí o Itinho botou assim, ó. Meus dois treinadores, Antônio Carlos do Juverano e o Sávio Jesus do Santo Antônio. Obrigado, Itinho, pelo moral. Aí o Anderson Saraiva botou assim, muito bom assistir essas histórias. Tem aí o Adriano também, o Dodô 50, acho que é. Boa noite. Pronto, o Adriano botou assim, jogador caro, boa noite. Aí, falando com você, né, jogador caro. Tá aqui um abraço aqui pro a Andréia, né, você deve conhecer. Um abraço pro meu amigo Sávio. Obrigado. Né?
André. Obrigado, André. João Batista botou assim, ó, boa noite, garoto. Pensei que era o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Um abraço, Joãozinho, meu amigo. Um Forte. abraço de bom. Muito interessante. O João Batista, um abraço pro João Batista. João Batista, ele é de Itaiçaba, é seu praticamente conterrâneo, né? Você é de Aracati, né? Sou. Ele é vizinho seu lá, né? O João Batista. Até mandar um abraço pro pessoal de Itaiçaba e todo o povo de Aracati. E João, ele é o sósia do Jorge Jesus. Ele é o sósia, né? Então, assim... E ele também é treinador, e um grande treinador. Viu? Ele treina no Santo Antônio. E o João aí é repórter cinematográfico, um dos melhores de Fortaleza. Mas eu acho que não é esse João, não. Não é esse, falando, não? É outro? É outro. Esse Então, porque o outro é João Batista também, meu amigo, tá curtindo a gente. Pronto, esse aqui é o João Batista aqui trabalha aqui no tratamento da água de Fortaleza, João Batista. Certo. João, tamo junto aí, meu irmão. Obrigado, viu? Ferrugem, tem história, Jorge Jesus, Ferrugem. Hoje a gente boa demais, joga muito, sabe? Joga muito, né? Brincadeira ali, sabe? Joga demais. Pois é, galera, hoje o papo aqui é com o Sávio Jesus, o sósia, né, do Jorge Jesus. Um abraço pro Luan lá do Carrinho da Lama, né? Podcast Carrinho da Lama, pro Luan. Né? Gente boa demais também. Um abraço pra minha filha que tá na Irlanda. Tá na Irlanda? A Letícia. Pronto. Não sei se ela vai curtir aí, porque agora já são 8 só, noite. Fuso horário, né? Aqui já é 8h40. 8h40, lá é 11, 20 pra meia-noite dá. 3 horas de diferença, né? Fuso horário. Deve estar dormindo. Te amo, um beijo. Tá muito frio aí na Irlanda. Amanhã você manda pra ela assistir. A minha esposa Cláudia, um beijo pra ela, pra Larissa também, que considera que fosse minha filha. O Wilder, é da Larissa. Meu pai tem 96 anos. Ô, Glória! Pai, eu te amo. 96 viu? anos. O meu sobrinho Felipe, lá em Juazeiro do Norte. Todo mundo curtindo lá, o Felipe, a Andrea, né? A família toda do meu sobrinho Felipe, o Lucas, Zé Nildo, Joaquim, meu cunhado. Meus irmãos Fabinho também, que joga bola, tem 52 anos, é um fera. Joga Alves de Lima, lá do presidente Kennedy. Meu irmão Fábio. Beleza. Depois de jogador, você virou treinador. Como foi essa mudança, né, de dentro do campo para a beira do campo, né? Como foi essa mudança aí? Dizem que para ser treinador, costumo dizer, né, a nova lenda, para ser um bom treinador tem que ser um bom jogador, né? E foi assim, eu comecei a jogar bola e aí quando eu comecei já que estava começando a parar de jogar futebol, eu comecei a estudar futebol, né? Estudar futebol e aí a gente foi começando a aprimorar, né? Com as experiências a gente assiste o Campeonato Brasileiro, uma Série A, uma Série B, uma Série D, uma Série C, e você vai tirando de melhor dos treinadores e também os esquemas táticos, né? E a gente vai estudando, e aí eu comecei a aprimorar, e aí eu fui aprendendo, né? É tanto que com esse pequeno aprendizado que eu tenho no futebol, como eu acabei de falar para você, eu tenho 5 títulos de campeões amador aqui em Fortaleza, e fui campeão como jogador lá em Aracati, na minha terra, terra dos ventos, tá entendendo? Mas é desse jeito que a coisa começou a fluir, né? Abriu um leque de jogador para ser treinador e eu estou muito satisfeito. Minha satisfação maior é porque eu sou um sócio de Jorge Jesus e eu fui muito satisfeito, eu sou fã dele. Muito bom. E como foi que surgiu o convite do Santo Antônio? Como foi descobrir você, o Santo Antônio? Eu estava no comercial, eu era treinador do comercial lá do Haroldo, lá no Jabuti, pessoal, o Nazareno lá, ligado lá, um abraço Nazareno, meu volante. E lá no comercial, o Haroldo contratou o Rony para jogar. Certo. Ele e o Adelmo, um abraço a você, o Adelmo também, para jogar pelo comercial. Fui lá jogar conosco lá. Nesse dia o Rony fez 2 gols. O Rony joga demais, o Rony joga muito. Não, ele é craque. É craque. O Adelmo também jogou demais. E aí eu fiquei amigo do Rony. E teve o final agora, tá com 2 meses, lá no estado do Eusébio, a Copa do Eusébio. Eu fui assistir lá e o Fahrenheit foi campeão em cima do RB. Aí tava lá o Albano, tava o Índio, né? Tava uma galera. Uma galera boa. Só jogueiro. E o Rony estava assistindo. E aí o Rony fez o convite, né? Nós conversamos, né? E eu tô lá no Santo Antônio, tô muito satisfeito lá com os meninos. Muito bom, que maravilha, viu, Rony? O Rony é um cara que é um craque de futebol, conhece futebol e ele sabe como, vamos dizer, a liderança, né? Então ele viu em você que eu podia trazer para o Santo Antônio a cada dia melhorar mais o time, porque o time do Santo Antônio é muito bom. Aproveitando, porque eu falei para ti, deixa eu pegar lembrar de alguém, quero mandar um recado aqui, um abraço, aliás, para o meu grande amigo Ricardo Ventura, conhecido como Carrapeta.
o maior atacante da Piedade. Foi o maior goleador que a Piedade teve, foi o Ricardo Carrapeta, tá ligado na live aí. Meu amigo, trabalhamos juntos. Um abraço, Ricardo, e todos os meus amigos aí da imprensa, um abraço a todos. Um abraço, Ricardo. O homem aí, rapaz, o homem tá lembrando, viu, dos amigos. Isso é bom, né? Sempre lembrar, né? Muito bom. Depois de... Eu já pego essa pergunta. Mas você também treinou o sítio... Acho que foi o sítio Cobre, foi? De Aracati, foi? Cumbi, foi? Isso, foi o Cumbi. Foi. Como foi lá voltar para sua cidade e trabalhar no futebol? Foi, eu treinei o Cumbi lá, o time do Cumbi, já nas finais, nós fomos para lá e a gente foi campeão lá, no estádio Aracati, pelo campeonato de quarentão lá. Um abraço ao Gilson, meu primo lá, joga demais, jogou seleção de Aracati, muito bom volante, pegador, sabe, jogador pegador, primeiro volante, muito pegador, desarma muito bem. Um abraço pro Gilson, o Fabiano lá, que agora é treinador lá do Cumbi também, um abraço ao Fabiano, o meu tio Salles, o pessoal lá do Cumbi lá, que é o distrito de Aracati, da sede. Muito bom. Hoje aqui, galera, o papo aqui é com o Sávio, né? Sávio Mister, o sócio do Jorge Jesus. Mandar um abraço aqui para o Caio Ricarte também, né? Tá um grande podcast agora, né? O Bechara, meu amigo Bechara, né? O Herbert Lemos também, gente boa demais, jornalista. O Disseu Pontes, né? Meu amigo jornalista também, tá lá na Serra da Meruoca, deve estar ligado conosco. Um abraço, Disseu. É muita gente, viu? É porque é muita gente, desculpa aí pessoal, porque é muita gente, eu não lembro. Hoje a galera passou o dia todo no meu celular, pedindo para me dar um alô, mas é muita gente. É verdade. E aproveitar, já que ele tá mandando um alô, mandar um grande abraço aí pro o Eduardo, o Edu lá da ETA Gavião, um abraço para ele, meu amigo. Mandar um abraço pro Marcos, o Marcos que trabalha lá na ETA Oeste da CAGES, Marcos, grande motorista. Um abraço, Marcos, Deus te abençoe. Galera, é o seguinte, quero aqui também lembrar vocês que sexta-feira agora, o Juverano 45 mais vai estar jogando aqui, atuando, né, recebendo o time dos Coroas, né, do Fernando. O jogo vai começar às 19h40 por aí, vai ser na Arena City São João, sexta-feira, viu? E sábado, só mandar um abraço pro Valmir, sábado o presidente do Campeonato Messejano, Valmir, vai estar começando o campeonato 35-40 de Messejana, viu? Ele vai estar iniciando o campeonato, vai ser sábado, você puder, marque presença. Um grande campeonato que o Valmir tem feito aqui, muito bem organizado. E muitas equipes boas que vai estar participando do campeonato 35. Deve ser no Murilão, Murilão deve ter jogo ali, né? No Murilão. Deve ter, mas a estreia vai ser aqui na Arena de São João. Mas ele leva jogo também pro Murilão, que é a Liga de Messejana, né? Mandando um abraço também, Antônio Carlos, pro seu amigo que pediu para mim dar um abraço em você, né? O Tiquinho lá do Aracapé. Chiquinho do Aracapé. Chiquinho tá ligado conosco na live. Um abraço, meu irmão, viu? Ó, domingo, obrigado pelo convite. Domingo deverei estar lá no Salgado da Gama. O Chiquinho vai estar lá, vai jogar lá, me convidou para ir para lá. Mandar um grande abraço aqui para o pessoal do Jabuti, né? O Nazareno, né? O Neguinho lá, o pessoal do Jabuti, que eu recebi o convite. Domingo agora estive lá no campo do comercial. Um jogo lá no campeonato Eusébio e Aquirás, estão unificados agora os dois municípios, fazendo o campeonato juntos. E o time lá no Jabuti jogou contra o time do Camará Master. Um abraço pessoal do Camará Master também. E a todos que fazem o Jabuti. Um abraço a todos aí, a moçada. Olha, o Marquinhos, né? O Claudevan, o Grilo, né? Grande meia esquerda. Um abraço a todos vocês que fazem o Jabuti. Muito bom. Também aproveitar e mandar um abraço pro meu grande amigo, o Chiquinho, ao Kiberg, mandar um abraço também para a família do Chiquinho, a esposa, a filha, né? E tem uma família muito linda, Chiquinho craque, camisa 10. Chiquinho que chegou a fazer teste, mas foi... Depois ele me lembra, não sei se foi no Cruzeiro. Jogou, ele foi profissionais. Foi, bateu fez. Lá, um grande jogador, Chiquinho, cara bom de bola, viu? Mas hoje o papo é com esse homem aqui. Salve Jesus, o Mister. Ele é um excelente treinador, foi um grande jogador raiz. Sávio, você já treinou vários times de Fortaleza, inclusive na região da Messejana. Qual foi o maior desafio como treinador? O maior desafio como treinador é você chegar no clube e você ter que formar o elenco todo. Porque você tem um time A, um time que você sabe aquele time que é o time A, os titulares,
e você tem que olhar para um banco, que para mim ninguém é banco, todo mundo é titular, mas só joga 11 de saída. E o maior desafio para mim é você ter que remontar um time. Você chega e vê 4, 5, 6 peças que você vai ter que trabalhar esse pessoal. Então o futebol amador hoje ele é muito dinâmico. Por isso que ele é gostoso. E o futebol amador ele traz o quê? A amizade. Muitos clubes, muito veterano hoje, Antônio Carlos, ele forma times, mas muito por amizade. Porque o cara não é um bom jogador, mas o cara é um amigo, o cara ajuda, sabe? O cara é boa praça, o cara é um conselheiro, o cara que tá lá ajudando o dono do time gosta de brincar um pouquinho, porque também tem, né, aquela velha história, é verminoso. Aí você tem que colocar também, porque afinal de contas, você tem que dar espaço para todo mundo. Então o maior desafio é você formar um grupo para disputar um campeonato, para você dizer o quê? Você criar um projeto. Vim para treinar o seu time hoje, você vai, vou. Mas qual é o problema? Quem você vai trazer? Né? Quem você vai fechar o elenco? Né? Vamos saber quem são as peças para poder ser campeão. Porque para ir para disputar campeonato, para fazer parte do campeonato, para mim não me interessa. Para mim, eu disputo o campeonato para ser campeão. Esse é o meu objetivo. Eu posso até não ser. Então o maior desafio é você formar um elenco bom. Esse é o maior desafio. Muito bom. Já que você aproveitando o momento que você é um cara que estuda bem o futebol, eu quero dois assuntos que seja rápido, dois assuntozinhos, sua opinião, né? Corra até a minha opinião. Aproveitando aqui, fugindo um pouco do contexto, mas falar sobre o clássico Ceará e Fortaleza, que o Fortaleza conseguiu o título, e também sobre o acontecimento que não foi as 4 linhas, mas fora as 4 linhas, aquelas agressões que teve no Campeonato Mineiro. Falar do clássico é muito fácil de falar, porque eu costumo dizer que esse manjadinho, sabe, não é nem para acontecer, sabe? Porque eu sempre falei como treinador que esse manjadinho, todos sabem que só dá Ceará e Fortaleza. Ninguém tem vez no manjadinho. Então, eu não sei para que nem existir esse campeonato, mas envolve muita coisa que ele tem que acontecer e ele não vai se acabar nunca, não é verdade? Mas eu acho que o clássico foi bom, né? Para o Fortaleza, que foi campeão, mas eu acho que foi um jogo muito fraco, sabe? O Ceará foi melhor no primeiro tempo, foi mais consistente no primeiro tempo, o Ceará, e no segundo tempo o Fortaleza conseguiu mandar em campo, né? A substituição que o treinador do Ceará fez não surtiu efeito, né? O que perdeu o pênalti, o Alano, não surgiu efeito, né? O Ceará tem muito que melhorar ainda, mas final de campeonato tem detalhes, né? O Vina, né, amarelou, com medo de perder o pênalti, porque já está queimado com a torcida. Eu acho que ele amarelou, não quis bater o pênalti, e aí o Ceará terminou perdendo o campeonato, né? Mas eu acho que deveria ser melhor, né? Público pouco no estádio, né? A torcida organizada foi extinta, né? Mas a gente espera que o próximo campeonato seja mais motivado, né? Que a federação, né? A CBF invista mais, né? Mais dinheiro para os clubes pequenos para poder investir mais em jogadores, né? Mas é desse jeito. Mas no contexto geral, eu quero parabenizar a torcida do Fortaleza, também parabenizar a torcida do Ceará. E só quem ganhou foi quem foi campeão. E o Ceará fica aí para a próxima temporada. São 2 times grandes do estado, né? Grandes do estado. E tem mais que parabenizar os 2 times, né? Especialmente o pessoal aí do Tricolor de Aço, do Fortaleza, né? Do Carpini, que chegou, nunca tinha ganho nenhum título estadual, Carpini. E agora está no currículo dele um estadual para o Carpini, treinador do Fortaleza. Foi um jogo, para mim, abaixo da média. Mas é o manjadinho, é assim mesmo. Verdade. Antes de tu responder a outra pergunta, a outra opinião que eu estou te perguntando, eu quero aqui aproveitar lembrando, mandar um grande abraço aí para todos do grupo lá do Maestro da Bola, né? É um grupo onde tem grandes craques, aqueles caras raiz, né? Tem lá até o Dacildo Mourão, acho que está no grupo. Tem o pessoal todo, tem o João Paulo, né?
Tem o Ronaldinho, quero mandar até um abraço pro Ronaldinho, talvez você conheça o Ronaldinho. Conheço? Que jogou uns times aí, ele hoje trabalha em Fortaleza. Conheço o Ronaldinho, meu Acho que era amigo. ponta esquerda, né, Ronaldinho? Era, ligeiro, bom, muito bom. Craque de bola, mandar um abraço pro Ronaldinho. Quebrando o gelo, o protocolo, para não perder o raciocínio, mandar um abraço para o Pio. Pio, esse Ceará, ele fez Fortaleza, jogou em São Paulo, muito time, jogou fora o Pio. Gente boa, o Pio. Pio, um abraço, meu irmão, viu? Tudo de bom, Pai do Senhor. Ó, um abraço pro Pio. Agora você vai estar encarregado de conversar com o Pio para ele vir aqui, porque o Pio já conversei com ele e eles sempre lá para frente, eu preciso que você converse com ele. Ó, vamos lá dar uma força lá, vou levar você pessoal que tem rádio de futebol para dar aquela força. Vou conversar com o Pio, tenho certeza que ele vai ter o prazer de vir aqui e fazer parte, ser entrevistado por você. Muito bom, muito obrigado. O Sávio é uma pessoa, já percebi que ele é um cara que gosta de ajudar, gosta de liderar, né? Mostra dentro de campo, fora de campo, e isso é importante. Assim falando, você falou agora, desculpa, você falou do Cruzeiro. É isso que eu lhe jogo, perguntar, a sua opinião sobre, não o jogo, mas sim o que eu vi, eu nem vi o lance. Aquilo ali, pra mim, eu tenho a minha opinião, né? Que eu acho aquilo ali muito assim, hoje, o tempo de hoje, pra mim é uma ignorância de uns jogadores tão profissionais que são, acontecer aquilo, né? Então eu queria sua opinião sobre aquele acontecimento, né? Um absurdo o que aconteceu entre Cruzeiro e Atlético. Parece-me que as torcidas que estão aqui, né, também foram excluídas dos estádios, entraram na mente dos jogadores. Aí foi uma guerra. Aí não foi nem, foi uma guerra de jogadores. É inadmissível, sabe, o que aconteceu. Um ringue dentro de campo, nas 4 linhas, jogadores, na maioria deles, já tem estudo, pessoal de cultura, pessoal esclarecidos para o que aconteceu no estádio. Uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para Minas Gerais, uma vergonha para o mundo todo. Notícias estampadas em todos os jornais, em toda a mídia, redes sociais publicou, ainda continua publicando. Até quando isso vai acontecer? Será que é um exemplo que os jogadores estão dando? Porque acabou agora, está acabando agora a torcida organizada. Os estádios estão entrando criança, idosos, mulheres gestantes, estão entrando no estádio para assistir os jogos, para prestigiar o estádio. Como eu vi muito lá no PVzinho de Açúcar, famílias assistindo, depois do tempo não pôde assistir mais. Agora vai poder voltar ao Castelão e ao PV, e aos estádios. Aí você vê uma baderna daquela ali, jogadores se degradando, rapaz, brigando, trocando socos. O Everson, uma pancada na testa, o rapaz, bateu a cabeça na trave, né? E os próprios seguranças também apanharam. Cadê o policiamento do estádio? Cadê? Cadê a federação lá, mineira? Cadê a ambulância no estádio? Para entrar ali rápido e atender o pessoal? Vocês imaginam que é porque só mostraram aquilo dali. Vocês imaginam o que aconteceu por trás? Quantas pessoas na arquibancada passaram mal? Vendo aquilo ali? Pessoas não são costumeiramente ver brigas e passaram mal ali. Quantas pessoas? Então, uma vergonha. Uma vergonha para o Cruzeiro e para o Atlético. E quem começou, eu não vou dizer, a investigação que vai resolver, vai ser tudo investigado. E eu espero, como treinador amador, eu espero que todos sejam punidos e multados. Beleza. Sávio, dentro do futebol subúrbio hoje, que você tá, o amador que você está atuando, fora os teus estudos aí, passou pela tua mente, tu tem uma formação, de uma dessas formações, tentar fazer essa formação para se preparar mais ainda? Eu tenho um filho que é educador físico. Um abraço do Leandro, meu filho, Raquel, né? Minhas netas Maria Alice e Maria Eduarda. Eu tenho um filho que é educador físico. Ele falou assim para mim. A minha esposa é formada em recursos humanos. E aí meu filho falou para mim: pai, faz educação física. O seu manja de futebol. Filho é filho, né? Assim, tem que, né, puxar o saquinho, né? Eu sei. Você manja de futebol, o seu gosta de futebol, o seu manso estuda.
Mas eu estou analisando ainda, quem sabe, né? Eu estou com 62 anos de idade, mas nada, né? Para Deus é impossível. Eu ainda penso ainda, quem sabe, como sair uma faculdade de educação física para que eu possa crescer mais no futebol. Quem sabe, né? Porque assim, o que eu vejo, e você também entende isso, hoje os times de futebol, eles trabalham muito com teórico, né? A teórica é formação nisso, formação naquilo, mas muitas vezes você esquece que é a prática. E você tem muita prática, porque quando você atuou como jogador ali, dentro das 4 linhas, né? Passou tudo aquilo, não tem como você não aprender dentro do futebol. Antônio Carlos, hoje você tem no futebol, você tem massagista, treinador, toda uma equipe, né? Fisiologista, fisioterapeuta, os clubes grandes tem tudo disso, né? Tem tudo isso. No tempo lá de 70, vamos voltar ao túnel, Pelé e tudo, não tinha nem analista de sistema. Quem era que ia uma equipe filmar o jogo, o treino, o jogo de outro time, para o treinador analisar? Hoje tem tudo isso. E o Brasil foi campeão mundial. Não tinha nem isso. Isso é forma de empregar, de empregar, ganhar dinheiro, aumentar mais disciplina de faculdade. Tá? Futebol, pronto, futebol arte acabou. Não tem mais futebol arte. Futebol hoje é força, velocidade, é correria. Né? Futebol arte, quem é o jogador hoje que você diz, esse aqui joga arte? O Paulo Henrique Ganso. Eu só vejo ele. Me mostra outro aí. Não tem outro, entendeu? Então quer dizer, aí você viu o Maradona, você viu um Zico, um Falcão, né? Um Pelé, você viu um Garrincha jogando. Tinha analista de sistema? Tinha. Tinha um fisiologista? Tinha não. Era banana, laranja, bolacha, doce. E os caras amam a camisa. Tá entendendo? E o Maradona, Copa do Mundo, aí foi campeão, passou por 3, 4. Os caras comia, como diz o Matuto, capim, comia grama. Os jogadores, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Se tiver um empresário bom que encaminha para o grupo, eu assistindo alguns podcasts de jogadores que foram profissionais, eu vejo alguns profissionais dizer jogador, rapaz, no clube só joga que o empresário quer. E o empresário hoje de jogador, na maioria deles, tem que dar alguma coisa para o treinador para poder entrar, para jogar, para aparecer. Quantos treinadores hoje não ganham dinheiro de empresário, de jogador, para botar para jogar? Muitos ganham. Por isso o futebol está se acabando em partes, tá entendendo? Por causa disso daí. Acabou o amor à camisa, amor ao dinheiro. É verdade. Quero aqui mandar um abraço aqui pro Júnior Toalhinha, grande goleiro. Júnior, não esqueça de você. Um abraço, meu irmão. Vou entrar em contato com você pra gente estar trazendo nosso amigo lá, o Fábio Goleiro, viu? Eu não esqueci não, viu? Uma correria, mas vai dar certo. Um grande abraço aí, meu irmão. Se você puder estar nos assistindo, eu agradeço. Outra coisa, galera, se você puder nos ajudar, se inscreva aí. Siga o canal Só Quem Tem Raiz, né? Siga lá, se inscreva no canal YouTube, né? E também acompanhe aí, seguir no Instagram, Só Quem Tem Raiz no Futebol. A gente tem feito esse trabalho, um projeto que é de longo prazo, mas acredito que tem crescido e está crescendo porque a gente tem trazido pessoas igual o Sávio aqui, o Mister, porque tem história dentro do futebol. É uma história muito interessante, esse futebol raiz, é um futebol que nunca vai acabar, é o futebol raiz, né? E a gente tem esse pessoal, a gente tem abrido espaço para estar falando dessa grande atividade que é o futebol e o pessoal que sempre teve raiz no futebol. Então, só quem tem raiz no futebol. Trazemos esses caras, né, que conhece futebol. Não um jogador Nutella, não. Aqui só vem jogador que tem raiz, sabe? Muito bom o papo. Estamos se encerrando aqui. Quero mandar um abraço aqui para toda a sua família, né? Um abraço para sua esposa, para os seus filhos. Quantos filhos tem, sabe? Tem 2, né? O João Vitor, 22 anos, e o Léo, de 38 anos. Aproveitar aqui, em meu nome, em nome do programa, certo, doutor Carlos, queria perguntar você que nós pudéssemos também homenagear, mandar nossos sentimentos, né, para a família do Reinaldo Aleluia, né? Que morreu, foi precoce a morte dele, porque aos 53 anos de idade
para mim ainda é muito jovem ainda, muita coisa ainda para viver. O Reinaldo Aleluia, né? Baiano, jogou no Ceará, nossos sentimentos à família dele lá na Bahia, né? Muito bem lembrado, viu, o Ceará também fez uma grande homenagem a ele, né, no estádio. Parabéns ao pessoal do Ceará, o João Paulo, presidente. O Sávio lembrou uma coisa muito bem, nossos sentimentos da família, né? A gente sente muito, né? A perca de não é fácil a perca de uma pessoa, somente ele foi um ídolo do Ceará, né? Mandar um abraço a toda a família dele, dizer que o Senhor possa confortar o coração deles. Aproveitar o momento também, dar a família de um rapaz que eu conheci. As condolências, né? As condolências para uma pessoa que eu perdi, assim, eu não tinha amizade, mas era um cara de família, era o Thiago. Um abraço, Pepe. Pepe, espero que a família lá se conforte, né? O coração, Deus possa trabalhar na vida daqueles da família do Thiago, né? Que partiu, mas eu creio que o Senhor tem guardado, né? É o Thiago, educador físico? Não, esse Thiago aí é um advogado, é um cara que eu conheci ele. E o PP sabe que eu tô falando aí, o PP que é um vereador aí. E Thiago era um cara advogado. E muito novo também, perdeu sua vida. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, essas pessoas aí, o Sávio lembrou bem. É bom sempre que você mande um alô e dizer que a gente tá, né, sentindo essas percas dessas pessoas aí. Não é fácil. Sávio, foi uma grande satisfação receber você aqui, cara. Só que tem raiz no futebol. Compartilhar suas histórias aqui dentro, né? Como você, como jogador, como treinador, eu só tenho a agradecer. Fiquei muito feliz pela história, pelo papo, né? Que foi um papo interessante. E muito obrigado por tudo, cara. Eu tenho que lhe agradecer, eu tenho que lhe parabenizar por esse nome aí que você colocou, esse slogan aí do futebol raiz. Você foi genial, só quem tem raiz no futebol. Só quem tem raiz é só quem tem essência. É só quem gosta, quem joga com chuteira, antiga chuteira chamada Pacatuba, que era prego, né? Quem tem raiz, quem joga na areia, joga na lama, joga na chuva, né? Joga dentro do mato, sabe, esse cabral no mato e quando pula a cerca se arranha todinho. Esse que é o futebol raiz, né? É verdade. Isso é o futebol raiz, né? E você abrange com esse nome maravilhoso, bem colocado, sabe? Você abrange todo o futebol, não só o raiz lá do pé de areia, como também o futebol brasileiro, o futebol mundial. Parabéns, muito obrigado. Sempre que precisar, pode contar comigo. Um abraço a todos os meus seguidores. Não esqueça a Mr. Sávio Jesus, é o meu Instagram. Siga o homem, viu? Siga o homem, como tem história. Você tá responsável de Isso, olha, o homem fala com o Pio sábado, conversa com o Pio sábado, viu, Pio? Tá assistindo o programa aí. Vem pra cá falar com o homem, beleza? Galera, muito bom o papo com esse cara. E não vai ser a última. Ó, você vê agora, mas com certeza as pessoas vão pedir você de novo. A gente tá convidando de novo, outra oportunidade, né? Quem sabe trazer você, o Rony, aqui. O Rony, teve uma vez que teve aqui o Rony, logo no começo do programa aqui, do projeto, e ele trouxe o filho dele. Né? Mandar um abraço que o filho dele vai ser um excelente jogador, né? Já é um grande jogador, né? O Assis lá também, gente boa demais, da churrascaria lá, da diretoria do Santo Antônio. Um abraço a todos aí, né? Que Deus possa, né, nos abençoar cada dia e que a bola continue sempre redonda e não quadrada para aqueles que fizeram a baderna lá no Mineirão. Um abraço, galera. Boa noite. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta. Só que tem a Rainha do Futebol. Valeu, mister. Um abraço, viu? Deus abençoe, viu? Bom, obrigado.